participar de mais esse evento aqui na Areté e vou viajar um pouco para a Grécia arcaica, quer dizer, a ideia da minha contribuição hoje é falar de como no imaginário grego o amor aparece, com essa palavra que não é a única, mas é certamente a palavra mais presente, que é a palavra eros. Então a proposta é falar do que essa palavra significa, dos seus contextos, para apresentar para vocês o que é, na visão acessível para nós do imaginário grego, o que é a experiência no mundo de Eros. Nesse sentido, quer dizer, nós só podemos falar de alguma coisa no imaginário grego tendo as evidências em mãos. E no que diz respeito a Eros, as evidências são, sobretudo, se nós falamos da Grécia no começo, no período arcaico, nós falamos de poesia, porque a prosa, Platão, isso tudo vai vir lá para o período clássico, lá para frente, quando muita água já tiver rolado debaixo da ponte. Eu vou recuar e falar mais do começo, porque é justamente ali que se constroem as bases de um imaginário que vai sendo elaborado, levado adiante, inclusive com as novas possibilidades de linguagem de pensamento que virão no período clássico com o amadurecimento da escrita, que é o contexto em que entra em cena Platão, o pensamento racional e uma série de outros instrumentos. Eu vou aqui para a Grécia dos 800 a 550, 500 a.C., que é um mundo prevalentemente oral, um mundo da tradição e um mundo que cantou Eros e cultuou Eros como parte intrínseca da experiência humana, da condição humana. Eu sempre brinco que para entender o mundo grego é preciso notar que naquele Mediterrâneo é uma civilização profundamente concentrada no homem. Tudo é pensado a partir do homem. E, inclusive, os deuses só fazem sentido se nós lembrarmos que os deuses gregos não são os que na Grécia Antiga não são os homens criados à imagem e semelhança de Deus, mas os deuses criados à imagem e semelhança dos homens. Quer dizer, exatamente o contrário. Então, fica um pouco, quer dizer, a minha exposição vai ser um pouco historicizando esse universo erótico e dizendo, a partir das fontes, o que nós podemos depreender. Então, tudo o que eu vou dizer aqui, a gente diz porque os textos poéticos e a iconografia permitem dizer. Tem muita coisa que nós não sabemos, tem muita coisa de que não é possível falar por falta de evidências. Nesse sentido, talvez o primeiro ponto interessante é que Eros, a palavra Eros, aparece pela primeira vez na Ilíada, que é um poema de guerra, é um poema heróico, um poema de guerra, numa cena de banquete, no canto 2 dos 24 cantos, numa cena de banquete, no momento em que o narrador diz, quando todos tinham satisfeito o seu Eros de comida e bebida, passaram a conversa. Então, essa vai ser uma expressão, inclusive, repetida em outras cenas de banquete nos poemas homéricos. Eros, nesse sentido, não tem nada a ver com o Eros erótico, o Eros do mundo do amor. Esse Eros que aparece ali, ele aparece no que é o termo no seu sentido básico, que depois é o sentido que permanece quando o Eros está não no mundo do simpósio, da comida, do banquete, mas no território do que nós chamamos o erotismo. O significado básico de Eros é a falta. Quando acaba o banquete, todos estão satisfeitos da falta de comida, da falta de bebida. E, portanto, nesse momento, Eros desaparece, todos param de comer e podem passar para outra coisa, podem passar para outras ações, para outras etapas.
Esse é o sentido básico de Eros, a falta. Por isso, nós traduzimos e temos no nosso imaginário essa ideia de que Eros é o amor. É uma tradução equívoca, imprecisa, porque inclusive traz tudo o que nós pensamos sobre o amor, que é romântico, marcadamente romântico. Eros é desejo. Desejo de comida ou desejo do corpo do outro, que me atrai irresistivelmente. Uma vez, portanto, que esse desejo for satisfeito, Eros não existe mais. Portanto, Eros é sempre paradoxal. É o desejo que me move, mas que desaparece uma vez que for satisfeito. Nesse sentido, é eloquente que na poesia grega os poetas nunca cantam o que acontece depois da paixão. Se vocês percorrerem toda a poesia grega, vocês só vão encontrar, do período arcaico, do período clássico, que a grande poesia, essa que ficou nos nossos modelos, vocês só encontrarão os poetas cantando o desejo. E o impulso, e a necessidade, e os esforços empreendidos para suprir esse desejo. Uma vez que o desejo acaba, os poetas já não falam mais nada. Nós nunca sabemos o que aconteceu depois, e não há, portanto, nessa poesia nada do que nós aproximaríamos do sentido do amor dito na linguagem de Eros. Então, de cara, eu já faço essa diferenciação. O que de mais próximo seria o amor no mundo antigo, primeiro é uma raridade, porque não interessa tanto aos poetas. E segundo, eles chamavam de homofrosine. Essa é a palavra grega que seria mais parecida com a ideia do amor. Por quê? Homofrosine significa a semelhança de mentes. É a afinidade de mentes, que não é erótica. Na linguagem dos poetas, no imaginário, na iconografia, a homofrosine, ela não é marcada pelo erotismo. Tá? Ela tem a ver com essa outro tipo de relação. E é algo muito raro. Se nós quisermos enumerar, casos de, digamos assim, enlaces, relações movidas pela homofrosine no imaginário grego, basicamente nós temos Odisseu e Penélope, Heitor e Andrômaca, e uma fala projetando isso para uma princesa feácia na Odisseia, uma fala de Odisseu desejando isso para o futuro da jovem Nausicaa que aguarda o momento do seu casamento. Odisseu, que chega na sua terra como um náufrago, diz para ela o seguinte no canto 6 da Odisseia: e que a ti os deuses deem tudo o que o teu senso deseja, marido e casa, e concedam-lhes afinidade de mentes venturosa. Concedam-lhe homofrosine, afinidade de mentes venturosa. Pois nada há de melhor ou mais valioso do que quando, sintonizados nos seus pensamentos, numa casa habitam um homem e uma mulher. Então a ideia do casal em harmonia é a ideia do casal que está ligado pela homofrosine. Isso, no entanto, não quer dizer que Eros não participe do mundo do casamento. Na verdade, ele participa e tem um papel absolutamente crucial. Porque Eros é o desejo que aproxima os corpos mesmo opostos, mesmo estranhos, e é a força que pode, inclusive, ao atrair o corpo masculino e o corpo feminino, levar ao que é fundamental para a continuidade da vida, a procriação. Então, nesse sentido, é claro que Eros tem um papel no mundo do casamento que tem a ver justamente com apropriação. E no mundo grego, aliás, a palavra para casamento é gamos, e o sentido básico de gamos, que ficou no nosso léxico, né? Gamia, enfim, o sentido básico é enlace sexual.
é o sexo dos noivos no leito, que é o que consolida, né, o casamento. Por extensão, a gente pode dizer casamento. Né? Então, a Eros faz parte, mas não deve ser aquilo, uma vez que a prole é concebida, né, fora dessa dimensão, Eros não deve ter um peso grande no casamento, porque senão ele coloca o casamento em risco, porque o desejo por outros pode colocar em risco a estabilidade da casa. Né? Então, e por que pode colocar em risco? Pela maneira como Eros é visto. Se Eros é desejo, Eros é emoção, e Eros é absolutamente físico. E se é desejo que precisa ser preenchido, que não pode ficar vazio, é algo que vai consumir o sujeito. Nesse sentido, como é que os gregos projetaram Eros? Primeiro como uma prerrogativa de uma deusa, a deusa Afrodite. Nos poemas homéricos, Eros vai aparecer já como, pela primeira vez também, no sentido erótico, no canto 3 da Ilíada, que é o primeiro que coloca em cena Helena e Paris, as causas da guerra de Troia. Né? E coloca em cena os dois junto com Afrodite. Então, quando Afrodite está em cena e o termo Eros aparece, ele entra no território da paixão. Tá? Nesse sentido, como é que ele vai aparecer? Eros, no imaginário grego, ele é sempre uma força externa, ele não nasce no coraçãozinho de ninguém, né? Ele é jogado sobre o sujeito, a revelia do sujeito, por Afrodite. Né? É ela que move essa força. Né? Nos poemas homéricos, sobretudo, né, por Afrodite, porque Eros ainda ele não aparece como uma divindade ali. Aliás, nos cultos gregos, Eros como deus vem muito depois, né, de Afrodite já ser, né, uma presença consolidada. Então ele é, sobretudo, uma prerrogativa da deusa, e mesmo como deus, ele vai ser sempre subordinado a Afrodite. Então, nesse sentido, se mantém, né, a relação central sobre a deusa. Então, ele é uma força externa, que ela manda sobre o outro, e que uma vez que se apodera do outro, impede que ele faça qualquer outra coisa, que ele pense qualquer outra coisa, que ele respire qualquer outra coisa que não seja a necessidade de suprir aquele desejo. Por onde entra Eros? Né? Pelo que ele é movido? Né? Qual é a força, né, que faz com que qual é o impulso, né, que faz com que essa força seja disparada? A beleza. E também não a beleza do coraçãozinho, nem a beleza do espírito, isso não entra em cena. É a beleza do corpo, a beleza física. Por isso, para os gregos, havia uma porta de entrada física para Eros dentro do corpo de alguém, os olhos. E isso se expressa na poesia de uma maneira até sintaticamente clara. Você sempre vai dizer que primeiro você viu e depois você foi tomado pelo desejo. Aquela ideia da paixão à primeira vista, primeiro você vê e aí você é arrebatado pelo desejo. Tá? Vê o quê? A beleza do outro. Tá? Então, a beleza é a grande força. Por isso que Afrodite, que é a deusa do sexo, é a deusa do desejo, é também a deusa da beleza. Porque essas coisas estão absolutamente costuradas. Tá? Agora, se Eros tem a ver com a beleza, então só há um tempo para Eros no mundo antigo, que é o tempo da juventude. O mundo de Eros não é para os infantes, claro, mas também o mundo de Eros não é para aqueles cuja pele comece a apresentar rugas, cujos cabelos comecem a embranquecer. Esses devem ir se retirando do mundo de Eros como do mundo da guerra, do mundo da ação. A esses fica o mundo da política, da palavra, o mundo da inação. Então há, né, uma relação muito marcada entre a juventude ou, digamos,
a maturidade até o ponto em que a beleza e o frescor do corpo estão preservados. Tá? Se Eros depende dos deuses e se é uma força divina, Eros não tem nada a ver com a sua vontade, tem a ver com a vontade dos deuses, e Eros não virá uma vez só. Eros é intermitente, ele vai e volta, vai e volta, ele fica te visitando. E enquanto você é jovem o suficiente, você está sujeito a ser tomado por essa força, que enquanto está agindo sobre você, traz uma sensação muito marcada de impotência. Né? Você não consegue pensar, você não consegue raciocinar, você não consegue fazer nada. Na linguagem dos poetas, né, tem nesse belíssimo texto que é mais que um estudo, é quase um estudo e poesia ao mesmo tempo, Eros the Bittersweet. Uma helenista e poeta canadense, a Anne Carson, resume como é que os poetas mostram Eros no imaginário grego. E ela resume da seguinte forma: Eros vem de fora, Eros ataca o sujeito, e uma vez que ele chega, ele é uma invasão, ele é uma doença, ele é uma insanidade, ele é um animal feroz, ele é um desastre natural. E a sua ação para o sujeito é a ação de derreter, quebrar, fragmentar, picar, queimar, devorar, exaurir, turbilhonar, espetar, trespassar, machucar, envenenar, sufocar, arrastar e arrebatar inteiramente. Se nós passarmos pela poesia, é exatamente essa sucessão que nós vamos ver. A título de exemplo, eu leio para vocês um fragmento de Safo, que é uma das grandes cantoras de Eros no mundo antigo, que foi preservado num tratado chamado Do Sublime, um tratado de Longino, um sujeito do século I a.C., que cita os versos como a síntese perfeita do que ele chama os erotica pathemata, os sofrimentos eróticos, as afecções de Eros. E ele cita o fragmento em que, diante da visão da criatura amada, a persona poética diz o seguinte: isso, a visão da pessoa amada, isso certo, no peito atordoa meu coração, pois quando te vejo por um instante, então falar não passo mais, mas se quebra minha língua, ligeiro fogo de pronto corre sobre minha pele, nada vem em meus olhos, zumba em meus ouvidos, água escorre de mim e um tremor de todo me toma, e mais verde que a relva estou, e bem perto de estar morta pareço estar. Quer dizer, Eros é uma doença do corpo e uma doença da mente. Enquanto Eros está agindo sobre o sujeito, nada pode ser feito. Não há como lutar com Eros, se é uma divindade, é uma força divina, ele é inelutável. Não há como evitá-lo. O que resta fazer? Aguentar, suportar e torcer para ter forças suficientes para correr atrás do objeto do seu desejo, porque é exatamente isso que fazem os amadores. Uma vez tomados por esse desejo, que é premente, eles vão, todo o esforço é o de correr, literalmente perseguir. Nós temos várias imagens, inclusive em vasos, de perseguição do objeto do desejo, que você de alguma maneira quer seduzir, por palavras, pela imagem ou por qualquer outro instrumento que se faça necessário. Por exemplo, o vinho num simpósio. Então, nesse sentido, não há prudência, não há moderação, não há equilíbrio no mundo de Eros. Eros é o domínio violento da mente e do corpo, e no vocabulário grego ele é chamado de nossos consistentemente. Nossos é a palavra para doença.
Então ele é consistentemente trabalhado dessa maneira e há uma tragédia em que isso é a palavra mais usada para Eros, que é o Hipólito de Eurípides, que é uma tragédia da paixão. É o tempo todo assim. Agora, Eros, né, trabalha, quer dizer, o que você quer é que o outro ceda ao seu desejo, você quer a reciprocidade, então você persegue, você faz a corte e você seduz. Por isso, Afrodite é também a deusa da sedução, e isso implica a sedução verbal, a sedução, né, com a aparência, né? Uma das cenas mais comuns, sobretudo quando as deusas estão seduzindo os deuses ou mortais, são as cenas de toilette divinas, em que elas vão fazer todos os movimentos clássicos, tá? Tomar banho, pentear o cabelo, colocar joias, enfim, perfumes, tudo isso que diz respeito à manipulação da aparência física para seduzir o outro, né, para suscitar no outro a reciprocidade com relação ao seu desejo. Tá? Então, nesse sentido, né, é muito comum esse tipo de cena. Tá? Agora, o deus Eros, né, quando é que ele aparece em cena para nós pela primeira vez? Pouco depois dos poemas homéricos, que estão lá em 750 a.C., veio um poeta chamado Hesíodo, na virada mais ou menos ativo, nos 700 a.C., com a Teogonia, um poema sobre a origem do cosmos, dos deuses e do cosmos. Tá? E ali Eros aparece entre os deuses primordiais, porque ele do ponto de vista da geração do cosmos, ele aparece como um princípio de geração de vida. Tá? É um princípio vital de geração de vida. O que é interessante é o modo como ele aparece, porque ele aparece exatamente com todas as características do mundo do erotismo que já estão colocadas desde evidências anteriores. Em 3 versos ele é nomeado no poema, dessa maneira: Eros, o mais belo entre os deuses imortais, então você tem a beleza, ele é o mais belo dos deuses todos. Ele é o solta-membros, Lysimeles, né? Ele deslaça os membros, ele fragmenta o sujeito. E dos deuses todos e dos homens todos, ele doma, ele subjuga, ele domina no peito, o espírito e a prudente vontade. Quer dizer, uma vez que ele chega, ele é o domador. O que é uma palavra que sempre aponta para a violência inerente a Eros. Eros não é sereno, Eros não é tranquilo, Eros vem e ele vem violentamente sempre. Nesse sentido, essa imagem de Eros como Deus primordial, como força primordial, aponta, né, que depois, logo no poema, ele vai ser submetido a Afrodite, né, ele é o seu servo, aponta para algo que é absolutamente inerente à experiência erótica no imaginário grego, a ambivalência. Não há Eros sem uma certa dose de prazer e uma certa dose de sofrimento. Tá? Quer dizer, e na verdade, muitas vezes, se há prazer, o que é mais marcado, muitas vezes, é o sofrimento. São as dores que Eros acarreta para o amante, tá? Então, o amador. Então, nesse sentido, não é a imagem do próprio Deus, a imagem de Afrodite, ela vai estar sempre sob o signo da ambivalência. E até no período clássico, né, que é o grande momento da tragédia, da filosofia, em que nós também temos na Grécia uma valorização crescente da ideia da moderação e do equilíbrio, essa experiência erótica que compromete a razão, que é a faculdade que nos permite moderar tudo que é instintivo, eles passam a ser, Eros e Afrodite, ainda mais vistos de maneira negativa, porque comprometem o equilíbrio humano, comprometem a moderação e comprometem a razão. Tá? Então, há sempre uma ambivalência inextricável no que diz respeito a Eros.
E nesse sentido, é significativo que Eros, a gente não veja Eros nesse mundo antigo sem o elemento do dolo, que é um elemento intrínseco à sedução. Toda sedução é uma forma de enganação, porque no momento da sedução você sempre vai apresentar o melhor de si, de várias maneiras, tanto na aparência quanto na linguagem. Você seduz manipulando e tentando apresentar o melhor de si. Então há um componente de dolo que é inerente à sedução. Portanto, o dolo vai ser alguma coisa, o engano, a trama vai ser parte sempre do mundo de Eros. E nesse sentido, claro que há dolos mais anódinos e há dolos mais nocivos, mais perigosos. Né? E o mundo de Afrodite vai ter sempre essas nuances. E pode ser um mundo profundamente perigoso e fatal para quem está nele. Afrodite, no nosso imaginário, não parece tanto, mas é uma deusa muito perigosa. Tá? O seu território é sempre muito perigoso. E talvez, né, como um último elemento, né, nesse sentido é muito significativo que o mundo do erotismo seja um mundo muito associado ao universo da magia no mundo grego. Né? Fala-se muito em cultos gregos, na religião grega, e pouco na magia, mas a magia era muito difundida e muito praticada na Grécia Antiga. Sempre, digamos, com uma certa descrição, quase que, não clandestinamente, mas sempre, né, à noite, é sempre aquilo que acontece de uma maneira mais discreta. Né? E a magia tem a ver com o exercício e a invocação, né, de forças que estão para além da razão e que são perigosas, porque você, no momento em que você invoca, você não tem certeza de que vai poder controlá-las depois. Então há um elemento do dolo, há um elemento do irracional muito característico do mundo da magia que vai se afinar demais ao mundo de Afrodite. Nesse sentido, eu não estou falando só, né, quando a gente pensa na magia e no erotismo, não estou falando só da poesia, mas também de evidências não literárias que nós temos e muitas da prática da magia, em que Afrodite e Eros são os deuses mais presentes. Porque é claro, qual é a magia mais, o ramo da magia, digamos assim, mais praticado? A magia erótica. Né? E dentro da magia erótica, aliás, eu gosto de brincar que a gente não inventa muita coisa nova, né? Tem uma modalidade muito presente também nos postes de São Paulo. Traga o seu amor de volta. Então, amarração, exatamente. E é literalmente, esse tipo de feitiço era chamado em grego antigo de catadesmos, que significa literalmente desmos é a corrente. Catar é você trazer com a corrente para junto de você. É literalmente a amarração. Tá? A evidência mais antiga da prática da magia erótica com Afrodite em cena, eu encerro com isso, é uma taça, a taça de Nestor, que é da mesma época dos poemas homéricos, 740 a 725, que é um objeto talismã, como o cinto que Afrodite usa, que aparece na Ilíada, que também é um cinto que, quando eu preciso seduzir, se eu tomar aquele cinto e vesti-lo, ninguém haverá de resistir. E a taça tem 3 versinhos que dizem o seguinte, é uma taça incrível, porque é inscrição em alfabeto grego e versificada. De Nestor sou a taça deliciosa, quem desta delícia beber, de pronto tomará o desejo que vem de Afrodite de bela coroa. Então, este é, né, segundo os estudiosos, a peça mais antiga de magia erótica afrodisíaca, né, para os encantos de Eros. Né? Então, que é, né, um território bastante forte aqui no imaginário. Né? Então, acho que deixar mais para as perguntas, mas enfim, já acho que deixei para vocês alguns elementos, né, de como Eros é visto nesse mundo.